Povo lindo, bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Uma boa semana, né? Uma semana de vitória, uma semana da presença do Senhor, que seja real na tua vida, que o Senhor te abençoe aonde quer que você estiver, na sua casa, no seu país, no seu estado, né? No seu trabalho, você que está saindo para trabalhar, você que está chegando, você que está nas rodovias aí trabalhando, os caminhoneiros, né? Aonde quer que você estiver, na cadeia, no hospital, na UTI, que o Senhor te alcance o teu coração e te abençoe em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que Deus tem colocado no nosso caminho. Por cada família, vocês são maravilhosos, né? Maravilhosas. Que Deus os abençoe, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Nos ajude a levar mais longe, né, irmãos? Tem pessoas de outro país lá no fim do mundo, né? Tem entrado em contato conosco, né? Através da palavra. Então, assim, Deus é lindo, né, irmãos? Alcança pessoas até onde a gente menos imagina, né? Pessoas sendo alcançadas de alguma maneira para pregar a palavra, né? Para falar que Jesus ama elas, que Jesus se importa com elas também, que Deus tem um propósito, um projeto na vida delas também, né? Em nome de Jesus, a gente fica maravilhada com o mover de Deus. Às vezes Deus fala assim, olha, você vai pregar para muitas nações, né? E muitos acham que vai viajar, né? Sim, Deus prepara, né? Viajar de avião, viajar para lá e para cá, né, irmãos? Mas hoje, através da internet, através dos meios de comunicação digital, né? A gente vai em outros países, em outras cidades, né? Alcança aonde a gente nem imagina, né? Então, assim, a proporção, né, irmãos, ao mesmo tempo, entra um temor de Deus muito grande no nosso coração, porque Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso, né? E as respostas a gente vai semeando a semente, a melhor semente que é a palavra de Deus, né? E o Espírito Santo vai fazendo com que elas caem, né, irmãos? Em terras boas, em bons corações, né? E Deus acredita em você, né, irmãos? Nós acreditamos em você, irmão, né? Deus acredita em você também. Deus sabe que tem um potencial aí que pode dar fruto, né? Que pode mudar a tua vida, que pode mudar o teu coração, e você pode ser um instrumento de Deus, né? Você pode ser um instrumento de Deus de maneira santa e poderosa, né? Deus pode te usar sim, Deus pode transformar a tua vida sim, Deus pode te curar sim, né? Deus pode transformar o teu coração. Em nome de Jesus. Então, se você não se inscreveu, irmão, se inscreva, né? Nos ajude. E você que já se inscreveu, Deus te abençoe poderosamente por isso. Por esse simples gesto, Deus te prospere a tua vida, né? Deus te honre aí, esse gesto, né? Para abençoar a obra de Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. A obra de cada um tem uma recompensa em Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Então, que vocês possam ser alcançados, né? Tocados pelo Senhor, e nos ajude, né, irmãos? Nos ajude aí, porque sozinhos nós não conseguimos nada, e sem Deus muito menos, né? Então, que a presença de Deus seja real nas vossas vidas, né? No nome de Jesus, amém? Aqui, olha, eu quero compartilhar uma palavra, né? A palavra de Deus diz aqui, olha, em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, né, irmãos? Os dois exemplos é igualzinho. Deus faz uma comparação linda, né, irmãos? Maravilhosa para a gente entender. E o Senhor, Ele nos compara, né? Olha, como uma casa, né, irmãos? E nós somos a casa de Deus, né? Nós somos morada do Espírito Santo de Deus, né? Pelo menos Deus quer que o Espírito Santo de Deus more em nós, né? Então, você que já acordou bravo para murmurar, né? Você que já acordou
pronto para murmurar, para reclamar de tudo, né? Que o Senhor te abençoe, né? Que o Senhor te abençoe. Que você escolha Deus, que você escolha agradecer, né? Que você escolha aí, né? Em nome de Jesus, né? Buscar ao Senhor, né? Agradecer ao Senhor, né? Porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Então, irmãos, aqui, irmãs, olha, a palavra de Deus diz assim, os dois alicerces, né? O Senhor diz assim, olha, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-eis ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Quer dizer, né, irmãos, a casa, olha, a gente vê agora esses tempos de chuva, né? De enxurradas, né, irmãos? De enchentes, né? Quantas casas elas caem, né, irmãos, né? E são levadas na correnteza. Pessoas são levadas na correnteza. Infelizmente elas morrem, né? Uma hora a gente vai morrer, né, irmãos? Mas morrer sem Deus que é o problema. É isso que a gente está tentando levar para você, que morrer sem Deus é um problema muito sério para a tua alma. Porque ela vai ficar em aflição, irmãos, eternamente, né? Ela vai ficar em aflição eternamente, né? Ela não vai conseguir sair mais dali daquele lugar de aflição. E tem uma estratégia para a tua alma viver com Deus, né? Tem uma estratégia, tem uma porta aberta, irmãos, que é para todos, né? Para todos, que você possa experimentar essa porta aberta, que você possa aí buscar ao Senhor de todo o teu coração, né? Há uma saída, há uma oportunidade para mim e para você se salvar desse mundo perverso. Olha, as guerras, né, irmãos? Quantas casas elas caem com tudo dentro, né? Quantas casas matam famílias inteiras, caem em cima das famílias e matam famílias inteiras, né? Então, assim, quantas no meio da guerra, no meio das enchentes, fica de pé também? Elas conseguem vencer os problemas, conseguem vencer a separação, conseguem vencer a tribulação, conseguem vencer a enfermidade, o câncer, né? Consegue vencer a lepra, consegue vencer as confusões, as contendas, né, irmãos? A morte iminente dentro dos lares, né? Porque a morte vai vir, né, irmãos, sobre toda a casa, né? Uma hora nós achamos que só acontece com o vizinho e não acontece conosco, né? Então, assim, mas o Senhor diz ao contrário, que nós temos que toda casa precisa de Deus. Toda casa, ela precisa... Toda construção, irmãos, ela não começa do telhado, né? Ela não começa de cima. Ela começa debaixo da fundação, né? E a fundação é o mais difícil, né, irmãos? Nós temos que criar raiz. Nós temos que fazer ela bem firme, o baldrame, o alicerce, né? Nós temos que fazer a estrutura, irmãos, bem firme, né? Dessa casa. Para que aos imprevistos da natureza, né? Aos vendavais, às tempestades, né? Que elas vêm a hora que a gente menos espera, né? Ela fica firme. Mas quando a pessoa... Aqui, olha, fala de dois alicerces, dois construtores, né? Os dois estavam no mesmo lugar. Os dois estavam ouvindo a mesma palavra, né? Só que um falou assim, nossa, eu preciso edificar a minha casa. Eu preciso pedir ajuda de Deus. Eu preciso que o Senhor edifique a minha casa. Me dê sabedoria para mim construir do melhor jeito. Por mais simples que seja a sua casa, irmãos. Por menor que ela seja, que seja uma casa pequenininha. Ou que seja uma mansão, uma casa grande, né? Esse primeiro construtor, ele ouve a voz de Deus e fala, nossa, como diz o Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o que trabalha nela.
Pode acordar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, está comendo pão de dores toda hora, né? Sofre, contendas, confusões, vícios, né, irmãos? Ganha o dinheirinho, gasta tudo em coisas supérfluas, né? Não gasta o dinheiro naquilo que realmente edifica, né? Troca o dinheiro, não sabe onde vai, né? Só vive, né, irmãos, para trabalhar, não tem um momento de lazer, não sobra um dinheirinho, né, para gastar com a família, para tomar um sorvete, para comer um lanche com os filhos, né? Então, assim, aquela murmuração, aquela escassez de muitas coisas, né? Mas quando o Senhor, irmãos, quando nós pedimos para que o Senhor venha, para que o Senhor habite conosco ali, né? Ou nós venhamos habitar com o Senhor, né? Que a Bíblia diz lá no Salmo 91, fala assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará, aleluia, né? Vai ter descanso, vai ter refrigério, né? Quando nós pedimos que Deus nos ajude, né, irmãos? Né? Quando nós temos um coração grato, um coração que a gente reconhece que é acima de nós, né? A gente usa a nossa fé. O que é fé? A certeza que vai dar certo, né? Esperar algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer pelo poder da palavra, né? Mas aí a gente usa a fé sabendo que acima dos problemas, acima das tempestades, tem um ser maravilhoso, tem um ser maior do que nós, que é Deus, né? Que pode resolver tudo, guardar a nossa casa do roubo, da destruição, da guerra, né, irmãos? Da perdição também, né? Então, assim, esse construtor aqui que ouviu, os dois ouviram, né? Mas um colocou a fé em prática, ele creu que tinha alguém maior do que ele que podia guardar aquela casa. E veio a chuva, veio os temporais, veio as enxurradas, e a Bíblia diz que essa casa não caiu. Ela ficou de pé, ela conseguiu vencer, esse construtor conseguiu vencer com a família todas as tempestades. Né? E essa casa também no espiritual representa a nossa vida, né? A gente não se desvia da presença de Deus, né? A gente não tem um coração mau. As pessoas que ouvem a palavra e põem em prática não têm um coração mau, irmãos. Elas têm um coração bom, né? Elas têm um coração, por mais falho que né? Por mais enganoso que é o nosso coração. Mas a gente colocou o nosso coração no altar de Deus e falou, Senhor, eu não consigo lidar sozinha. Eu estou disposta que o Senhor me ensine a caminhar. Mas tem os corações, irmãos, como diz a palavra, né? Jeremias teve uma visão de 2 cestos. E Deus falou assim, Jeremias, o que você vê? Ele falou o que ele viu, né? Mas ele não engrandeceu a visão, Senhor, não, ele falou o que ele viu, né? Senhor, eu vejo 2 cestos de figo, bons, muitos bons, dá para comer, e outros figos maus, de tão maus que são que não dá para comer, né? Então, assim, né, irmãos, a palavra de Deus diz, né, que como é que está o teu coração? Porque se o teu coração está desviado, se o teu coração resolveu desviar da presença de Deus por alguma falha que você viu na igreja, né? Você que fica julgando, né, irmãos? Fica lutando contra Deus, se achando que é mais santo do que os outros, né? Então, assim, irmãos, nós estamos no mesmo barco, né? Nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma viagem, né? Nós estamos no mesmo barco. E Jesus está no barco, né? Se Jesus está no barco, ele não vai afundar, né? Então, assim, independente da placa da igreja, né, irmãos? Deus está trabalhando ali. Deus está trabalhando, Deus tem um propósito, né? Então, assim, a Bíblia fala, é aquele que está de pé, vigie para que não caia, né? Então, esse construtor que os dois ouviram, mas um resolveu agir diferente, né? Um agiu da maneira certa, né, irmãos, né? Ele creu no que Deus estava falando, né? Ele creu no que Deus estava falando. Então, e a casa dele conseguiu vencer pela obediência dele, né? Ele fechou as brechas, né, irmãos? Fechou as rachaduras daquela casa. E não entrou água, né? A água passou, a enxurrada passou, o vendaval passou, né? Quando tem uma tempestade, né, irmãos, né?
e você deixa uma janela aberta e as outras estão fechadas, o vento entra ali, não consegue sair, destrói tudo, arranca telhado, arranca tudo, né? Então, arranca forro, arranca a madeira, né? Então, assim, quando tem uma tempestade, você fecha as janelas, né? Fecha todos os vidros, as janelas, para que o vendaval não entre ali também, né, irmãos? E não destrua a tua casa. Mas quando é um temporal mais forte ainda, ele vem por fora também, né? Ele tem poder também para destruir tudo, né, irmãos, né? Então, que você possa, né, irmãos, olha, e desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combater aquela casa. Quer dizer, o inimigo sempre combate a toda a casa. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Deus garante a vitória, Deus garante que a tua casa vai ficar de pé. Por mais que nós perdemos também, né, irmãos, nesse vendaval, perca um ente querido, alguém que você amava tanto, alguém que você estava se dando tão bem, você não entende, e você começa a questionar a Deus por aquela perda, né? Parece que vai cair a casa através da perda daquele ente querido, mas Deus está no controle, né? Se você confiar no projeto de Deus, Deus sabe quando acrescentar alguém na nossa vida e Deus sabe quando tirar. E porque Deus tirou também, né? Então, assim, confia no projeto de Deus, né, irmãos? Fica firme, né? Deus vai confortar o teu coração, Deus vai mostrar que Deus é com você, né? Por mais que pareça que tem momentos que Deus está distante, Deus não está respondendo as orações, Deus fica no silêncio, vendo qual é a nossa reação, né, irmãos, né? Diante das situações, né? E aqui Deus, ele fala, né? Ele fala, né, irmãos, né? Que a casa ficou de pé, olha. E ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. A rocha representa Cristo, né? Tudo passa, né, irmãos? Vai ter uma hora que a gente vai passar também, né? Olha, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veio os mesmos problemas, irmãos. O sol brilha na casa dos bons e dos ruins, né? O anoitecer agora, ó, da noite ainda, tá escuro, né? 3h28 da madrugada, né? Daqui a pouco amanhece, o sol vai brilhar sobre a casa de todos, né? Do bom e dos ruins. Deus vai brilhar o sol sobre os hospitais, sobre as cadeias, sobre, né, irmãos, a favela. Deus vai, né, do centro da cidade, né? Então, assim, a bênção de Deus, ela vem para todos, né? Mas aquele que ouve a palavra, mas não cumpre, não recebe a bênção, não põe em prática a bênção que Deus dá, o livramento, a estratégia, o conselho de Deus. A Bíblia diz assim, ó, e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, foi grande a sua queda. Deus falou, vai cair, a casa vai cair, a qualquer momento vai cair. Vai ter separação na casa, o casal não vai conseguir vencer, né, irmãos? Infelizmente, quantos feminicídios, né? Alguns anos atrás a gente nem sabia o que era essa palavra, né? A morte de mulheres, né? Os maridos por nada estão matando as suas esposas. Homicídio quando mata um homem, né? Mas feminicídio quando mata uma mulher, né, irmãos, né? Então, assim, e a casa cai, né, irmãos? Os filhos ficam dispersos, fica sem pai, fica sem mãe, né? Desestrutura toda aquela família. E o inimigo rouba a alegria, rouba a comunhão, rouba a própria família, né? E aí vai caindo, né, irmãos? Vem a chuva, quantas casas estão sendo destruídas nessas guerras, né, irmãos? Casas, apartamentos luxuosos, casas simples, estão caindo, né? Estão matando famílias inteiras, está destruindo. A Bíblia diz que a casa cai, sim. A casa cai, mas aquele que está edificado no Senhor, irmãos, né? A casa fica de pé. Deus não permite a destruição daquela família. Por mais que o momento é difícil, né? Deus edifica a vida daquelas pessoas, né? Consegue vencer. Esse que ouviu, mas não pôs em prática, irmãos. A gente vê isso acontecer toda hora nas casas que a gente visita. A pessoa se confia em si mesma, né? A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no seu próprio braço, né? Maldito é o homem que confia
no homem, né? E não no Senhor, né, irmãos? Né? Maldito, está trazendo maldição. Aí a gente vê, né, a destruição, aí a esposa vai para um lado, o marido vai para o outro, né? Aí, né, irmãos, entende que o que Deus está falando é sério, o que Deus está falando é certo, que nós precisamos ter Deus na nossa vida, né? Buscar, porque sozinhos nós não conseguimos salvar a nossa casa, sozinhos nós não conseguimos salvar o nosso casamento, sozinhos nós não conseguimos, né? Aí, né? Restaurar, né, irmãos? Nos salvar nós mesmos, né? Então que você que está ouvindo a palavra, põe a palavra de Deus em prática. Deus vai edificar a tua casa, a tua família, né? Fica firme, o vento vai vir, vai soprar, mas não vai destruir a tua casa, a tua vida, amém? Nem a tua família, né? Em nome de Jesus, Pai. E você que já ouviu e não deu crédito e viu que a palavra de Deus é eficaz, né? Que você volte o coração para Deus, comece tudo de novo, né? E constrói da maneira certa, com temor a Deus, né? Traz Deus no teu casamento, traz Deus na educação dos teus filhos, né? Traz Deus, vai buscar Deus, irmãos, né? Vai buscar Deus, porque Deus garante a vitória, amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, obrigado, Deus, por mais uma semana que o Senhor prepara para a tua igreja. Meu Deus, nós te pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um deles, sobre a tua igreja. Pai, sobre o ministério, Senhor, de cada um, ó Deus. Pai, vai jogando por terra toda resistência, toda cegueira espiritual. Senhor, toda brecha aberta nos lares, que os pais de família, as mães de família venham vigiar. Pai, venha fechar as brechas. Pai, venha sair do erro, do pecado, do vício. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que haja temor do Senhor dentro dos lares, fora dos lares. Pai, nos cubra com teu sangue, cobre a tua igreja com teu sangue. Senhor, abençoa Jerusalém, que haja salvação ali, que haja salvação em Israel. Meu Deus, em nome de Jesus, age na mente daqueles líderes. Pai, repreende toda força maligna, repreende todo espírito de competição entre eles. Senhor, repreende toda destruição enviada contra aquele lugar, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, salva o teu povo, Senhor. Pai, coloca as tuas mãos, ó Deus, para que haja temor. Pai, queima toda cegueira espiritual, queima todo mal, toda soberba, toda arrogância. Senhor, contra aquelas nações. Pai, contra as outras nações também abençoa, alcança. O Senhor é Deus de perto e Deus de longe, Senhor. Entra com a tua providência, Deus, e abençoa pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.